Eduardo Renda, bom dia, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Bom dia, Elias. A satisfação é nossa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Osório. Dar um bom dia a Lourdes Helena. Dar um bom dia ao Hélio Bogado, ao Roger, que competem conosco a hegemonia política do município de Osório. E dizer de que nós sempre temos uma grande satisfação quando viemos aqui à rádio para esclarecer, para trazer a verdade dos fatos e para, principalmente, esclarecer as dúvidas, porventura, que houverem com os nossos munícipes. Trazer o nosso programa de governo, ofertar aquilo que realmente vamos fazer e só com a verdade, jamais sem sê-la. Então, portanto, eu estou aqui à disposição, Elias, para, mais uma vez... Quantas entrevistas, né, Eduardo? Desde o tempo do futebol, né? Desde o tempo do futebol, né? Exatamente. Que nós éramos novos, né? Bom, eu tinha cabelo ainda, Eduardo. Eu comentava ali na técnica, eu digo, esse guri tá ficando careca. E até para nós explicarmos para os ouvintes, o clima das entrevistas vai ser dessa forma. Nós vamos aqui cronometrar pergunta, nem resposta, vai ser dessa forma. Eu acho que com contribui todos, muito com mais. Todos. Com Porque todos, o debate é 1 minuto para a gente responder, Elias. É muito pouco tempo para te fazer. Só vamos perguntar, claro, né, Eduardo? Vamos claro, perguntar. Evidentemente. Tá? É por isso que tem validade, né? Exatamente, por né? Isso tem validade. Eduardo, e até já começo perguntando, mas sem enrolar, Eduardo. Sem enrolar. Não estou dizendo que você enrole e nem que outros enrolem, mas que não seja superficial. Tá? De repente até utilizei a palavra errada, mas sabes que esse é o nosso estilo, essa é a nossa forma de falar. Não desvia, tá? né, Elias? É a nossa forma de falar, não adianta, né? Então, sem enrolar, o que tu tens de proposta realmente para nós fomentarmos o desenvolvimento e a geração de empregos aqui no município de Osório? Empregos qualificados, Eduardo. Elias, o primeiro é a formação do nosso jovem e de todos aqueles que procuram melhorar a sua condição intelectual, sua condição prática, porque tem algumas melhorias que é mais no setor de prática, né? Então, nós estamos conveniando com o Senac e Senai para a vinda da instalação de um polo regional aqui para Osório. Tá. Mesmo assim, nós viemos, durante todos esses 8 anos, conveniando e fazendo curso de especialização para todos aqueles que querem. Agora, nós temos que descobrir, Elias, a forma de motivar o nosso jovem dele participar dos cursos. Isso eu quero que tu me ajude os outros que, se porventura chegarem lá, porque nós, a última vez que fizemos um curso agora na área da construção civil, para revestimento e piso, nós tivemos um trabalho incessante do Rafinha e da Monique, lá da Secretaria de Desenvolvimento, e não logramos êxito porque é necessário que se forme 20 e poucos alunos por turma. Então, é muito importante. Posso abrir um parênteses aqui, claro. Eduardo? Tá. Mas tem que comunicar-se, né? Se não se comunicar, não adianta. Sim. Não adianta colocar em Facebook ou colocar no Instagram que tem um curso. Não. E faltou comunicação, Eduardo. Não, nós visitamos as obras, Elias. O Rafinha tem a referência, inclusive, das obras. Mas, Eduardo, desculpa. Mas não é na obra que tu tem que se procurar. Na obra já tá de servente, ele está se qualificando ali, ele está aprendendo na prática. Nós temos que pegar aquele que está trabalhando. Mas, aquele jovem da escola, será que não é isso, Eduardo? Aquele jovem que está lá na escola? Eu só perguntando para ti. Não, perfeito. Mas nós iniciamos por aquele que já está, como tu disseste, servente, que ele pode se qualificar e passar a ser um pedreiro. Mas ele já está aprendendo, Eduardo. Não, mas ele está aprendendo, mas com uma tecnologia talvez não adequada, para colocação de piso. Não, eu já trabalhei de servente, tu aprende na prática ali. O que tu não foi aí? Não fosse engenheiro ainda, né? Ainda não, mas servente de obra, vendedor de peixe, servir cafezinho. Não, picolé não vendi, Eduardo. Então, servir cafezinho na padaria central. Auxiliar de padeiro também, de confeiteiro com o Claudio Louro Piricílio, alemão da padaria. Eu também já vendi picolé, cafezinho. E enrolava a bilha com as 2 mãos, já estava, o que tu afirmou agora de Desculpa a brincadeira. Não, mas fica à vontade. O que tu agora alertasse para a questão do aluno, Elias, nós temos que adequar o horário. Isso que nós queremos acertar com SESC, SENAC, SESC, SESI
Senac, Elias, exatamente estabelecer um horário que seja adequado para que os alunos, por exemplo, que estudam de manhã, possam ir à tarde. Os que estudam de tarde possam ir de manhã. Porque senão tu não consegue formar turmas. Apesar do grande, e agora, nessa semana, durante a semana, vários dias foi comentado na Zero Hora, a enormidade do crescimento imobiliário do litoral norte. Então, Tem a emprego. nossa maior indústria o investimento na área imobiliária. Portanto, o que tu afirmas, e o que eu corroboro contigo, é de que realmente a construção civil, Senai, principalmente o Senai, porque o Senac e o SESI, o Senac no comércio e o SESI na indústria, e o Senar ainda tem, que é na área rural, que também podemos qualificar, vão ser muito importantes no nosso governo. Certamente serão peões fundamentais para que nós alcancemos o êxito que nós procuramos em ter uma comunidade qualificada, o jovem qualificado, para podermos, então, aí buscar a implantação de indústrias não poluentes. Nós estamos trazendo uma série de empresas que serão prestadoras de serviços, que trabalham no atacado, enfim, no varejo, mas nós temos que, quem sabe, polarizar por várias regiões o que nós estamos fazendo. Por exemplo, para o lado do Livramento, Aguapé, Sertão, está lá em Cor. Para o outro lado de Tramandaí, aqui na Emboaba, Capão da Areia, está outras empresas. Né? Então, vamos certamente, Elias, distribuir até por causa da mobilidade urbana, e tu vai gerar emprego naquelas áreas. E aquelas áreas que nós vamos focalizar, por exemplo, naquela dos 40 e poucos hectares que temos utilizáveis aqui no Arroio das Pedras, aquela área comprada no governo do prefeito Romildo, certamente ali vamos transformar num polo de desenvolvimento através de CDs, Centro de Distribuição. Então, serão gerados número de empregos. De novo essa história, Eduardo? Como de novo essa história? Do centro de distribuição? Eu já estou careca de ouvir. Mas, Elias, as coisas não acontecem como nós queremos. Tá, mas já faz quase 20 anos que eu estou ouvindo. Ali foi comprado no final do governo do Romildo, em 2012. A história do centro de distribuição. Não, mas o centro... Já estou ouvindo já faz 20 anos. Não, aquela área ali foi comprada... Eu tinha cabelo, Eduardo. Eu tinha cabelo. Olha aqui, tu me entrevista ou tu vai ficar fazendo a Estou te perguntando. Não, mas tu não deixa eu terminar. Mas vai ser dessa forma as entrevistas, todas vão ser assim. Não, eu estou brincando contigo, assim. Né? Estou brincando. Claro. Acho que eu tenho essa liberdade. Claro. Então, Elias, as coisas... Quando tu fala em trazer indústria, as pessoas acham que no outro dia tem uma indústria. Não é assim. A indústria demanda uma série de fatores importantíssimos. Uma delas é a qualificação da mão de obra. A empresa não vai vir para cá sabendo que não tem condições de desenvolver o trabalho que ela quer. Mas o já terminou, não? Não, o centro de distribuição, só queria te dizer, foi desapropriado ou comprado no governo do Romildo em 2012. Tá? A partir dali nós começamos com o que faremos. Mandamos iniciamos o licenciamento com a FEPAM. Depois de 2 anos, a FEPAM disse que não tinha condição de ser um polo industrial. No primeiro momento era trazer indústria, tanto que fomos, e tu conhece a Cobra de Caxias, que foi uma delas, que trabalha com correntes e correias, enfim, não conseguimos lograr êxito porque não foi aprovado. E aí nós resolvemos fazer uma reprogramação para o CD. Já temos autorização ambiental para fazer a limpeza da área, instalar rede elétrica, fazer os aterros para então nós conseguirmos... Porque trazer uma empresa com aquele ambiente que está ali é muito difícil tu mostrar, né, Elias? Tem muita vegetação, maricás, enfim, algumas coisas assim que precisam ser removidas. O Rossano está trabalhando nisso incessantemente, possivelmente semana que vem, ou na outra semana, nós devemos iniciar o trabalho de limpeza. Aí sim, está paralelamente sendo desenvolvido o projeto de entrada de energia, porque empresa nenhuma vai ir lá para depois instalar energia, né? E aí já tem 2 ou 3 empresas que estarão interessadas em instalar já com os primeiros CDs. Eu ainda
Ainda eu sou que nem São Tomé, e essa história da central de distribuição já estou ouvindo há bastante tempo. Bastante tempo. Tomara que se concretize algum dia aqui no município de Osório. Mas, Eduardo, nós não temos também que desenvolver, e aí quando nós falamos aqui da construção civil, eu vou te perguntar, falamos da construção civil, não que nós queiramos que o jovem, né, que ele seja lá um azulejista, hoje nem é mais azulejista, é um especialista em colocar porcelanato, né? Porcelanato. Exatamente, revestimento, né? Revestimento, tá? Não queremos que ele seja a vida toda, mas ele pode receber ter uma boa renda para pagar a faculdade dele, um exemplo só um exemplo. É o tá? embrião, né? É o embrião. Então, será que nós não temos que mudar a mentalidade dos nossos jovens também mudar a mentalidade deles, porque hoje em Osório também nós não temos essa cultura do chão de fábrica. Bom, Elias, eu te diria assim, ó, nós temos que estabelecer novos padrões para a nossa educação. O mundo é competitivo. Nós estamos ainda naquele mundinho da fantasia. Eu tenho a certeza que no momento que nós começarmos a trabalhar fortemente com o jovem, no sentido de que ele só terá sucesso se trabalhar e trabalhar muito, nós vamos ter sucesso sim. E ele também. Uhum. Os homens públicos terão sucesso porque oportunizarão os jovens de crescer. Mas é com competição. Não dá para ficar naquela de que vai cair no teu colo, porque não cai. Cada dia mais, Elias, a tecnologia está avançando, mas o robô, o computador não trabalha sozinho, ele precisa do ser humano para colocá-lo em funcionamento. Nós temos um exemplo, tá? Aqui na Encor. A Encor robotizou a fábrica, mas ela precisa das pessoas para fazer a observação, a geração do movimento que precisa ser feito com o robô, o carregamento. Ele não vai mais fazer força, mas ele vai usar a inteligência dele para fazer o robô funcionar. E assim serão as futuras fábricas e as já atuais. Atuais, eu estive numa empresa... Sim, mas mesmo assim tu tens que ter a cultura do chão de fábrica. Mas é evidente, evidente. É interessante, Elias. Tu sai daqui do Brasil para ir trabalhar na Austrália, ou no Japão, ou nos Estados Unidos. Tu não tem volta. Ou tu trabalha 16 horas, ou tu não sobrevive. Agora aqui, se tu trabalhar mais de 7 horas e 20, o cara já está abrindo a boca, que estão me fazendo de escravo e tal. Isso aí tem que mudar, Elias. Tem que mudar. Nós temos, como tu diz, chão de fábrica. Não precisamos buscar exemplos fora. Nós temos aqui a Beira Rio, temos a BRQ, temos firmas que trabalham, o pessoal trabalha em horário da noite, viram às vezes à madrugada. Mas tem que buscar funcionários fora, né? Porque não é o suficiente que os que tem aqui em Osório não tem essa cultura. Mas isso aí, Elias, acontece aqui em Osório, acontece em outros municípios. Acontece em Porto Alegre. Quantos de Canoas vão para Porto Alegre? Quantos de Porto Alegre vão para Canoas, para São Leopoldo, Novo Hamburgo? Isso é normal. Mas que eu estou dizendo do chão de fábrica. Ali, por exemplo, se tu pegar em Santo Antônio, já é uma cidade diferente. Ali estão mais habituados com o chão de fábrica. Tem um histórico mais antigo, né, da indústria, né? Nós aqui ficamos contemplando com aquela história de Osório ser praia e parte do Rio Grande do Sul entendia que nós estamos na beira do mar, né? Mas era Capão da Canoa, e mais antigamente Tramandaí, Atlântida, Xangri-Lá e tal. Então, isso aí criou-se aquela forma de contemplar e só trabalhar no verão. Vi de cigarra, né? Nós cantávamos o verão e no inverno nos recolhíamos para comer tudo que tínhamos ganho durante o verão. Então, isso mudou. Mas a população de Osório já está percebendo isso e tem trabalhado muito. Nossa população é obreira, são trabalhadores, e aí eu vejo lá, até pela rodoviária, o número de pessoas que saem de Osório para trabalhar em outros lugares e os que vêm de outros lugares para trabalhar em Osório. Há um movimento, Elias, constante na região, Osório, Santo Antônio, Capão, Tramandaí, enfim, Maquiné. Então, há um movimento de pessoas que vêm de outros lugares trabalhar aqui, daqui que vão para outros lugares. Então, tu tem razão quando tu fala que nós temos que qualificar essa mão de obra, temos que motivá-los, como motivamos os universitários
que sai daqui todo dia para ir a São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre estudar. Estudar para quê? Para criar as condições adequadas que o mundo exige do jovem. O mundo é dos jovens, Elias. O mundo é dos jovens. Nós temos que mostrar o caminho. É de todos. Tá, não, tu pode ter 80 anos e ter uma cabeça de 20 anos, pode ter 20 anos a cabeça de 80. É evidente. É muito simples. Não, mas eu digo, Eduardo, generalizando, tá, né? Deixa eu passar para um outro tema aqui. O que tu pretendes desenvolver em termos de políticas públicas de segurança? De segurança. Ou para a segurança? Bom, primeiro, a segurança é uma questão de Estado, né? Nós estamos fazendo a implantação do sistema de controle de toda a cidade via câmeras digitais, e isso vai nos dar uma condição em o que eu pretendo, na realidade, Elias, formando a Guarda Municipal, através do concurso que devemos abrir, criar um ambiente que nós não precisemos sair atrás de bandido. Que ele se sinta acuado quando chegar ao Osório, ou que não chegue em Osório, porque nós vamos ter a polícia atuante, uma polícia do município, polícia municipal atuante, procurando, via inteligência, junto com Brigada Militar e Polícia Civil, se adequar a essa realidade. Até que nós conseguimos erradicar daqui o que não presta. Essa não existe outra fórmula. Se não for uma polícia municipal tremendamente vigilante, quando eu digo vigilante, é estar atento a todos os movimentos. Não é onipresente. Muitas vezes critica a brigada porque levou tempo para chegar, ou a Polícia Civil. A brigada não estão onipresentes, não estão em todos os lugares. Há momentos que tem que se deslocar. Há momentos que não estão atendendo outras ocorrências e não é possível atendê-la naquele momento que, às vezes, o nosso munícipe exige. Mas vai ser muito moderna, vai adotar métodos moderníssimos para que nós tenhamos realmente uma condição de vigiar a cidade. Nós queremos vigilância na cidade, queremos estar atento a todos os movimentos. Falta muito pouco. Agora é mais preparar uma guarnição que eu não tenho ainda números certos. No momento se fala em 36 homens por cada escala, outro momento falam em pouco mais, mas ainda vou sentar com o meu coronel Ricardo e ver o que ele está pensando, assim, que eu não tive tempo ainda de conversar com ele, mas vou conversar com ele e vou verificar o que ele está pensando em termos de efetivo. E convênios, evidentemente, com a brigada. Nós hoje já ajudamos, né? Recentemente o próprio Corpo de Bombeiros recebeu uma caminhonete nova que necessitava, e assim nós vamos equipar também a nossa polícia. Mas na tua proposta de políticas públicas não tem espaço para a prevenção? Não, mas nós, por isso que eu te disse, vamos criar um ambiente em que o bandido diga assim, não vou para lá porque lá está muito bem cuidado. Tá, mas nós temos nossos bandidos aqui, Sr. Eduardo, para que nós não tenhamos mais bandidos. É isso que eu estou dizendo. Mas aqui. isso ou para que reduzimos bastante o número de bandidos os nossos, por isso que eu estou falando prevenção. Prevenção. O senhor não tem espaço. Né? Educação. O senhor só falou em repressão. Eu quero saber de prevenção. Não, quando eu falo em educação, Elias, por que ele é bandido? Porque não tem oportunidade no ambiente social de desenvolver a atividade que ele gostaria. Ele não teve, ele saiu, ele evadiu da escola. Nós temos que diminuir cada vez mais a evasão. A escola, o professor são fundamentais no processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento é erradicar as coisas ruins da cidade. Eu não acredito que a pessoa nasça com o âmbito de ser violento. É o ambiente que o torna violento. O ambiente que o torna. A falta de políticas sociais. O que o senhor vai fazer? Políticas sociais. Eu não vou fazer milagre, Elias. Não vou dizer, não. Tá, mas proposta, não tem nada de proposta. Mas eu estou te apresentando as propostas, criar no primeiro momento é isso. Depois... Não, mas aí o senhor apresentou propostas só de trabalhar mais a repressão.
Mas Eu a estou falando outra prevenção. é incluí-lo na sociedade, no social, Elias. Então, mas de que forma, Eduardo? Mas aí qual, nós vamos... qual é a sua proposta? Aí nós vamos... É através do esporte, é através de curso, é através de turno inverso, é isso aí que eu quero saber. Mas educação compõe tudo isso, Elias. Educação é um ambiente tão amplo que tu entra esporte, porque quem é o guri que vai fazer esporte? É o guri que está na escola. É uma coisa lógica. Não vai ser um guri. Onde é que tu vai pegar um ser humano para fazer esporte? Na escola. A escola tem que ter todas as atividades possíveis e imagináveis através de tudo que tem hoje de moderno, tá? Para que ele tenha realmente um ambiente que nós todos queremos. O ambiente escolar tem que estar com posição Mas a escola esporte. está preparada, a escola está preparada para isso, o professor está preparado para isso. Vamos preparar o professor. Porque nós colocamos uma responsabilidade muito grande na escola, Eduardo. Mas, o Elias... No professor. Será que nós vamos temos que desenvolver outras formas, Eduardo, também de prevenção? Mas tu falou no esporte. Através dos professores de educação física, nós temos a mania de só fazer futebol. Vamos fazer outras atividades que podem ser desenvolvidas na própria rua. Quando eu servia, eu era fundista e nós corríamos nas ruas em Porto Alegre. Então, não há necessidade de estar no ambiente fechado, exclusivo para aquilo ali. Nós temos corredores de rua, nós temos N atividades esportivas, Elias. Promover circuitos de ciclismo. O ciclismo é uma das atividades esportivas mais difundidas no mundo. Se tu percorrer a Europa, deve ter 20 países que desenvolvem voltas ciclísticas. A França, Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a Suíça, com toda aquela dificuldade de relevo, a Suíça tem a Volta à Suíça. Então, tem ciclismo, tem atletismo, tem os vários esportes coletivos, o vôlei, basquete, o futebol, tá, futebol então de que forma tu vais fomentar esses esportes? Vamos fomentar através da qualificação cada vez maior dos nossos espaços, Elias. Nosso espaço tem que ser qualificado. Nós temos quase 50 praças e vamos muni-las de quadras esportivas e ou outros equipamentos de esportes para que nós tenhamos as condições de desenvolver o esporte com a juventude. Mas a estrutura tem, né, Eduardo? Tem, parte dela tem. Tem muita estrutura, com todo o respeito. Hoje nós temos ginásio em tudo quanto é distrito, acho que só Atlântida Sul. Você está falando em áreas fechadas. Não, Atlântida Sul já tem também. Pois é, mas então tu tem tudo quanto é lugar. Tem. Espaço físico tu tens. Estrutura tem. Por isso que eu estou dizendo. O que está faltando? O que está faltando exatamente é isso. É tu política pública. Mobilizar com torneios, campeonatos permanentes. Aquele trabalho que era feito com as crianças, com competições de alunos de 11, 12 anos, depois da outra faixa, campeonatos oficiais, isso tem que continuar, Elias. Tem que continuar, temos que acelerar cada vez mais. Nós temos que ter essa criança ocupada para não ficar depois lá no outro lado, virando mula de traficante. Eduardo, nós temos um intervalo comercial. São 9 horas mais 41 minutos, 22 graus e 7 décimos a temperatura. Nós estamos entrevistando no programa Olho Vivo Eduardo Renda, candidato a prefeito pelo PP. Vale destacar que no dia 30 depois será a vez do Hélio Bogado, do PSB, e no dia 6 de novembro, então, do Roger Capucci Araújo, do MDB. 9 horas mais 42 minutos, uma pausa para o nosso cafezinho, nossa água aqui. E nós já voltamos sempre com o patrocínio de Sérgio Madalena Imóveis e Seguros há 51 anos, valorizando a história da comunidade usorense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Portela Funerárias e Capela São José. Melhor preço, melhor atendimento, melhor estrutura, qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. E Supermercados da Alpiaz. Seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Eleições 2020. O futuro do nosso município está na importância do seu voto. Seja consciente ao escolher os seus candidatos. Lembre-se que o voto representa a sua liberdade de escolha, ou seja, uma conquista garantida pela nossa democracia. Chegou a hora de exercer o poder de sua cidadania. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos, valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade.
concretizando o sonho. Portela Funerárias Capela São José. Possui funerárias e capelas em Osório, Capão da Canoa, Maquiné, Terra de Areia, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Cidreira e Balneário Pinhal. Agora também funerária e capela Santa Casa em Imbé e Tramandaí. Tramandaí, em breve, teremos também capelas mortuárias, amplas, com estacionamento próprio, na Rua Militão de Almeida com Belém, próximo à Igreja São José. Cobrimos qualquer preço da concorrência em funerais, com ou sem cremação, com parcelamento em até 36 vezes. Seja inteligente e faça orçamento. Melhor preço, atendimento e estrutura é com Portela, Funerárias e Capelas São José. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800 647 1224. Você sabe quais são as funções de um vereador? Ele faz parte do poder legislativo do município, sendo um representante da sociedade e elaborando projetos de lei que serão aprovados pela Câmara Municipal. O vereador também tem o papel de fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente ao cumprimento das leis e à boa gestão do dinheiro público. Seu voto tem poder. Esta é uma dica dos Supermercados Dalpiaz, o eleito da dona de casa. Supermercados Dalpiaz, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Osório bate no peito, eu quero Roger prefeito, com ele é dito e feito, é 15 Roger prefeito. Apresentamos Roger Capucci, o prefeito 15. Coragem para mudar eu tenho, mas vou preservar o que foi feito até aqui. Eu sei agir, mas também sei ouvir. Vote 15, Roger Capucci, o cara para levar Osório adiante. É 15 Roger prefeito. Acorda, Osório! Osorienses, se vocês não querem mais ser enganados, vote Hélio Bogado, vote 40, plotter neles. Não é possível mais nós aceitarmos na nossa cidade todas essas irregularidades. Não quer ser enganado? Vote Hélio Bogado, vote 40, plotter neles. Acorda, Osório! 9 horas mais 45 minutos, temperatura de 22 graus e 4 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado. A tendência é tempo parcialmente nublado em Osório e também nos demais municípios da região. Rádio Osório Eleições 2020. O voto é seu, a informação é nossa. Há 63 anos ao lado da comunidade para Portela Funerárias e Capela São José. Melhor atendimento, melhor preço, melhor estrutura e qualidade. Respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800 647-1224. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros, há 51 anos, valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Supermercados Dalpiaz. Seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Nós estamos entrevistando hoje Eduardo Rodrigues Renda, candidato a prefeito pelo PP. Depois, no dia 30, estaremos entrevistando o Hélio Bogado, que é candidato a prefeito pelo PSB. E no dia 6 de novembro, então, o Roger Capucci Araújo, que é candidato a prefeito pelo MDB. Agora, eu gostaria de perguntar para o senhor, seu Eduardo, quais os critérios, se o senhor for eleito, que vai adotar para a pavimentação de ruas? Até deixa eu fazer um preâmbulo, porque eu, na minha concepção, acho que não deveria um prefeito, de qualquer partido que seja, quem esteja, decidir sozinho, ou com os seus secretários, né, decidir se vai investir 5 milhões aqui ou 5 milhões ali, lá ou acolá. Tem que ter a participação da comunidade, ou simplesmente pavimentar uma rua, porque eu prometi, na época de campanha, que iria pavimentar, mesmo que beneficie meia dúzia de pessoas. Não acho justo. Então, por isso que eu pergunto para o senhor, quais critérios e se vai ter transparência para escolher se vai pavimentar esta rua ou aquela outra? Se vai investir em pavimentação esse recurso ou se vai investir em políticas públicas para o desenvolvimento econômico, social, do esporte, sei lá, qualquer outro tipo de política pública? Elias, em primeiro lugar, eu quero te dizer o seguinte, que de uma campanha teve uma pessoa aí que dizia que o povo não comia asfalto.
mas eu disse que gostava. Não existe, duvido, com raras exceções, pessoas que não gostam que a sua rua esteja asfaltada, bonitinha e tal. Eu sei onde é que tu quer chegar. Tu quer chegar na infraestrutura da rua, no sistema de esgotamento cloacal, para que depois não tenha que abrir a rua e refazê-la. Nós vamos agora, em seguida, fazer uma visita ao superintendente da Surlit, que é a superintendência do litoral da Corsã, e verificar o que está sendo planejado. O asfaltamento de ruas deve... Em primeiro lugar, nós temos algumas ruas que vão ser, e eu já vou te dar o nome, a 15 de novembro e a João Sarmento, em função dos prédios que estão sendo alocados ali, aquele inclusive com hotel ali no João Sarmento, e os outros 2 já em construção, um fase terminal, em que já acordamos com a Corsã a implantação do sistema de recolhimento de esgoto cloacal. Você não vai fazer fossa, filtro, sumidouro com um prédio de 40 apartamentos. Isso é humanamente impossível. Tu vai ficar o tempo todo fazendo esgotamento via sucção. Bom, nós vamos, na medida do possível, a Corsã vai ter que assumir definitivamente essa coleta de esgoto, para que nós tenhamos condições de fazer um pavimento e não ser mais removido. Certa vez eu te disse que poderia ser feito pela calçada, mas se tu faz, tu vai ter que abrir 2 linhas, então tu vai aumentar 2 vezes o custo de implementação da coleta. Tu vai ter que fazer pela rua do mesmo, sempre. Não tem outra maneira. Tu concorda comigo? Se eu fizer uma rua com esgotamento de um lado, eu vou ter que cortá-la para botar do outro lado. Perfeito? Então, se nós fizer a canalização no centro da rua, nós abriremos a rua nos 2 sentidos. Vamos dizer, se a rua é norte-sul, abrindo leste e oeste, ligamos o cano no coletor, como foi feito na Firmino Osório e foi feito na Barão Triunfo. Portanto, nós vamos em seguida conversar com a Corsã e verificar o que ela está planejado, o que está planejado para Osório. E aí nós vamos fazer os asfaltos que forem necessários. A questão da consulta às comunidades, nós vamos fazer possivelmente algumas audiências públicas, porque é impossível tu consultar uma comunidade, por exemplo, do bairro Albatroz ou do bairro Primavera. São 5.000 pessoas, não tem nem onde colocá-las. Mas o vereador que representa, e aí sim, na nossa administração, o vereador terá papel fundamental na elaboração de propostas, de ambos partidos. Tem que ficar claro aqui, Elias, que vereador eleito não é mais vereador de um partido, ele é vereador de Osório. Ele assume a responsabilidade do governo, ele é parte do governo. Ele é o fiscal natural das obras do executivo, da atuação do executivo, das tomadas de posição do executivo, mas ele tem que ser partífice. Ele tem que estar ao nosso lado para, se acertarmos, acertamos juntos, se errarmos, erramos juntos. A consulta à comunidade pode ser feita de diversas maneiras. Pode ser tipo votação, né? Como é feito no Cored, pode ser feito em assembleias localizadas, como nós fizemos no plano diretor. Agora, precisa que a comunidade participe. Tá. É importante que ela Respondendo, Eduardo? definindo bairro a bairro quais as ruas que desejam que seja asfaltada. Mas se tu perguntares na minha casa, para meus filhos, ou para os seus netos, ou para as crianças, se eles querem refrigerante todos os dias ou água, no almoço eles vão optar por refrigerante, né? Então, não é isso. Eu perguntava e eu queria chegar a critérios. Quem define os critérios, né? O prefeito, junto com o seu corpo técnico, pelo número de veículos que trafegam, pela necessidade de pavimentar, né? E onde eu queria chegar nesse ponto, e também num outro ponto, para que de repente você não fizesse uma rua que só fosse beneficiar 2 ou 3, ou que não colocasse asfalto em cima de bloqueto, né? Que aí é uma decisão errada muitas vezes de um prefeito ou de um secretário. Era isso que eu perguntava, critérios. Quais são os critérios? Vai ser por número de veículos, vai ser pela localização ou pela questão do esgoto,
Qual é o Não, mas critério que vai ter Elias, para pavimentar as ruas? esse critério que está dizendo se é essa rua ou outra, não. Porque quando eu asfalto uma rua, eu não pergunto se o cara é do PDT, do PP, do PSDB, do PC, enfim, eu asfalto a rua. Naquela rua é tremendamente heterogênea, ela tem pessoas de todos os partidos. Então, é um critério. A ideia que eu tenho, não sei se a população pensa assim, por isso eu falei no consultar. É asfaltar todas as ruas, porque, primeiro, nós temos um problema futuro de não ter mais como tirar jazidas nem de saibro nem de pedra. Esse é o princípio da área ambiental. A FEPAM não pretende fazer um licenciamento. Tanto é que a pedreira aqui da CC Pavimentadora já parou. A Abritel trabalha com um novo licenciamento parcial de parte dela. Então, possivelmente, nós não vamos ter. Então, nós vamos ter que partir para o asfalto. E o asfalto vai contemplar tudo que for possível, ano a ano. Nós vamos ficar 4 anos, os outros 4 anos que virão, o Osório não vai parar, o Osório vai continuar crescendo. Então, isso aí é fundamental. Tá, mas por exemplo, se tu tens critério... o critério, por exemplo, tem aqui, vamos ser práticos. Não, tu tá dizendo, tu tem a Marechal Floriano. Perfeito, eu te entendi. Tu tem a Marechal Floriano. E tu tem a Benedito lá, que é Sim. o Benedito Félix do Nascimento, né? É. Benedito Soares do Nascimento, tá? Perfeito. Tu vais assaltar a Marechal Floriano, o critério é a Marechal não, Floriano. sim, evidente, É isso que eu estou perguntando. Claro. E não deixar a Marechal Floriano. Como nós fizemos com a Costa Gama, critérios. quando foi asfaltada, é evidente que vai ter critérios. Quando foi asfaltada a Garibaldi, foi para diminuir o fluxo da Costa Gama. Quando eu alarguei a Costa Gama, em 2003, foi exatamente para tirar da pista de rolamento o estacionamento. Não, mas- então, isso é critério. Então, eu gostaria que o senhor enumerasse, além, lógico, do movimento, da mobilidade urbana, né? Quais Nós os temos, critérios? Elias, nós temos os critérios já estabelecidos pela mobilidade urbana, o plano de mobilidade urbana. Isso o senhor vai executar, Claro. porque até hoje não foi. Mas ele te estabelece ruas principais, as ruas contribuintes, para que tu tenha exatamente isso aí. Isso foi feita, essa medida já existe. Não Pode tem- mudar no futuro. Onde é que está aquele plano até de mobilidade Não, urbana? está lá dentro da Secretaria de Obras. Mas por que não é usado? Não, mas é usado para algumas coisas, outras Pra não. algumas, Mas, tá o Elias, o plano, ele não é estático. Nenhum plano é estático. Claro. O plano é evolutivo. Se tu tem uma rua que hoje não tem, vamos dizer, movimento nenhum, pode, a partir de instalação de um equipamento urbano, que pode ser uma fábrica, pode ser um centro de distribuição, alguma coisa, e passar a ter. Então, isso é critério. Eduardo, questão do meio ambiente. Hoje nós temos o maior poluidor de Osório, que é a Corsã. Estamos jogando esgoto In natura. e natura Lagoa do Marcelino. O que o senhor, se for eleito, pretende fazer com relação a isso? Eu não vou assumir o tratamento do esgoto, mas vou exigir dela o cumprimento do contrato. Ela tem que resolver o problema com a justiça, mais precisamente com a Prefeitura de Santo Antônio, que entrou na justiça, por causa de uma licença que não tinha nenhum sentido, porque a Corsã é um órgão estadual com a responsabilidade imensa e com expertise nisso aí. Então, eu não vejo por que continuar com essa lenga-lenga aí que bota a funcionar, tira de funcionar. Veio o governador aqui que inaugurou a estação de tratamento e meses depois para de funcionar por a Corsã não ter cumprido os gabaritos do tratamento de esgoto. Quer dizer, não sei se não cumpriu ou o estudo que ela contratou não foi dentro dos padrões que foi exigido. A Corsã tem que se posicionar de uma forma muito clara. Agora, essa historinha de dizer que vai assumir se a Corsã não fizer, isso aí é conversa para querer arrumar uma encrenca dos diabos, né? Nós temos outras cidades que tentaram fazê-lo e resolveram voltar para trás. Então, nós não vamos. A Prefeitura de Osório não vai assumir o tratamento da coleta de esgoto. Agora, não vamos ficar de braços braços cruzados, contemplando a ineficácia da posição da Corsã. Ela vai ter que dizer
o que ela está fazendo, qual é a providência que ela está tomando. Ela vai ter que esclarecer. Tem que esclarecer e ir rápido. Não é possível nós ficar aqui jogando esgoto. Quer dizer, o esgoto in natura pode ir para a Lagoa do Marcelino. Agora, para a Lagoa dos Barros, tratado com 98% de purificada, a água da Lagoa dos Barros era mais poluída que o esgoto jogado, Elias. Quantas notificações foram feitas para a Corsã até hoje? Eu não sei se O senhor está no governo, né? Não, mas peraí. Tu está me perguntando uma coisa, notificação, eu vou ter que verificar. Não, foi notificado alguma Claro vez? que Eduardo? foi. Tanto é que nós participamos. Porque hoje, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, esdrúxulo, mas se eu colocar, né, o cano do esgoto da minha casa, lá na lagoa, no outro dia eu sou preso. E com razão. E hoje nós temos o maior poluidor do litoral norte, que é a Corsã. Eu posso te trazer isso aí no outro oportunidade. O que o senhor vai fazer de forma concreta? Porque Corsã vai continuar enrolando como está enrolando. Não. Elias, Mas está enrolando há muitos anos, Eduardo. Não, Elias, essa questão que está na justiça, tu sabe como é que é. Nós tivemos uma decisão judicial, Elias, tá? Lá em Atlântia Sul. Conheces o nosso... eu falo nosso porque é no nosso município. O nosso condomínio em Atlântia Sul. Tá? E conhece a nossa praia de Atlântia Sul. Houve uma decisão judicial, dentro do condomínio não podia construir, que tinha rede de esgoto e tratamento. E fora podia. Mas nós entramos com no termo jurídico, eu não sei, mas vamos dizer uma reclamatória, dizendo que aquilo não era possível. Aí decidiram que realmente nós tínhamos razão. Então tem decisões assim que às vezes se fica de boca aberta, porque não é possível uma decisão judicial onde tem rede coletora e tratamento não pode fazer casas ou edifícios. Mas o senhor lembra qual era a compensação ambiental para que fosse construído o condomínio? Não, mas não tinha nada a ver com compensação. Não, tinha uma compensação ambiental que a empresa que estava construindo o condomínio, que construiu o condomínio, teria construído uma estação de esgoto para a praia de Atlântida Sul e Mariápolis, o senhor lembra? Não, mas e foi por isso que foi proibido. Não. Tanto é que foi revogado imediatamente. Sim, porque foi feito um TAC. Não, porque foi feito... A doutora Janine não chegou a fazer TAC. Seu Eduardo, foi feito um TAC onde aí a Bolognese se comprometeu em pagar 3 milhões e 500 mil reais para construir um emissor até a estação de tratamento até a estação de tratamento de esgoto toda, não era do condomínio, porque do condomínio tinha uma estação de tratamento e tem estação de tratamento que joga o efluente licenciada pela FEPAM e joga no Rio Tramandaí. Mas aí é uma estação só para o condomínio, mas eu estou me referindo ao condomínio, não estou me referindo à praia. Sim, mas na época foi proibida a construção exatamente por isso, seu Eduardo. Na época foi. Não é isso, Elias. Até posso estar enganado, mas acho que não estou. Não, bom, e eu acho que tu está. Não tem problema. Não tem problema. Acho que eu não estou, mas tanto é que não foi tem liberado em seguida. Não foi o TAC. O TAC do emissor é outra coisa. É para a praia toda. Não foi por causa do TAC. Foi por causa do TAC, sim. Não, tá. Porque tinha sido muito bem negociado pelo ex-prefeito Romildo Bolzan Júnior para construir uma estação para toda a praia. Mas isso eu concordo contigo. Foi muito bem. E aí depois fizeram a parte do condomínio, não. A parte do condomínio foi uma outra questão. Vamos passar para uma outra questão aqui, Eduardo. Hoje o município de Osório investe muito com o fundão. Tem alguma solução para reduzir esse investimento mensal com o fundão de aposentadoria e pensão dos funcionários? Não. O que está chamando de investimento, eu vou discordar de ti no investimento. O município recolhe para o fundão o que deve para o fundão. Não, mas tem a parte do município, patronal, isso aí que eu estou dizendo. Tem alguma solução que nós possamos, porque é um investimento no funcionário, na aposentadoria do funcionário, hoje tem que pagar, isso daí é lei. Tem alguma solução para reduzir ou para daqui para frente os demais funcionários? Uma sugestão, colocar no INSS, tem alguma outra solução? Na minha opinião, eu não vou te dar uma opinião formada, porque eu não tenho uma opinião formada sobre isso aí. Mas se eu retornasse, já teria recolhido para o INSS. Toda a vida. Porque vai chegar um momento que o fundão vai acabar, vai virar um fundinho. Então, quem sabe,
a gente, junto com a direção do fundão, conseguimos começar a migrar para o INSS, o recolhimento e o que está no fundão, também. Porque o que ocorre, Elias? O recolhimento do município e a tendência é cada vez ficar mais difícil, né? Hoje nós já temos essa lei federal que estabeleceu o não pagamento nesses meses da pandemia. Então nós temos a partir do ano que vem que começar a recolher. Sim. Então, está autorizado, há um recolhimento direto no fundo de participação, então não tem como tu te salvar. Sim. Então, isso nós vamos ter que recolher. É uma importância significativa que poderia ser desenvolvida. Por INSS não vai ser diferente. Não vai ser diferente, mas vai resguardar o direito do funcionário. Porque o INSS vai pagar. O fundão não sei até quando vai. Mas a parte patronal é menor, né? A parte patronal é menor. No INSS. Nós estamos assim, no INSS é menor. Então nós estamos assim, pensando em fazer um estudo técnico junto com a direção do fundão, e o Michael, que é o atual presidente, certamente vai acolher o nosso convite para que a gente busque uma solução para o funcionário, porque o fundão não é do prefeito, o fundão é dos funcionários e ele tem que ser protegido. O funcionário tem que ser protegido. Eduardo, em relação ao número de CCs, hoje a prefeitura tem em torno de entre 140 e 160, creio eu. Não, acho que não chega tanto. Eu não sei te dizer certo. Mas acho que fica entre esse número, entre 140. Então, botar entre, não, deve ter entre 140 e 160 ou 150. Não, eu tenho assim a convicção. A última vez era 109 CCs e o restante dos 31, que parece que é 140, os 31 eram funcionários com FG. Tá. Tu pretendes trabalhar com quantos CCs? Eu não tenho ainda, mas eu vou tentar fazer o que é possível fazer dentro da estrutura da prefeitura. Nós estamos pensando em fazer algumas fazer uma reestrutura, né, em algumas áreas, né? Inclusive algumas áreas que são conflitantes. Agricultura e meio ambiente, nós estamos achando que vamos separá-la novamente, para dar um apoio maior à agricultura familiar, enfim, tentar fazer alguma coisa. E dinamizar a Secretaria de Meio Ambiente dentro da legislação, tem passado para o município, a área de licenciamento, muita coisa para o município. Por exemplo, os loteamentos, que eram 5 hectares, passou para 20. O município já pode licenciar até 20. E a FEPAM está tentando, na medida da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a SEMA, está tentando está otimizando a passagem para o município. Que é melhor. Que é bem melhor. Aqui tu desde que funcione, né? Claro, aqui tu trata, apesar de que nós temos uma pessoa na FEPAM, no balcão da FEPAM, aqui em Tramandaí, a Caroline, é espetacular. Espetacular. Caroline é dinâmica, atualizada, competente. Não, olha, eu mal a conheço. Eu estou te dizendo face a que eu tenho observado de empresários que investem na área do imobiliário, que estão sendo atendidos e que têm rasgado elogios para ela. Então, a FEPAM também tem um atendimento muito especial aqui no litoral. É uma questão que a gente vai analisar, viu, Elias? A questão dos CCs nós vamos analisar. Agora, tu sabe muito bem que quando fui prefeito, para que nós conseguimos atender várias demandas, diminuímos, vamos dizer assim, o município em termos de CCs. Naquela época foi possível, agora nós vamos ver se é possível de novo. Vamos ver se é possível. Essa historinha de politicamente dizer, não, que eu vou... Até teve um candidato, que hoje não é candidato, mas é candidato paralelo, que disse que saiu num jornal que ele ia fazer uma administração sem CC e botaram sem S, eu mandei o Antão botar com C. Ele foi o primeiro a pedir o CC, quando nós temos a coligação. Quantas secretarias, Eduardo? Não tenho ainda assim definido. Vou definir ainda... Primeiro vou definir quando ganhar.
Enquanto não ganhar, tu não define nada. Sim, mas hoje tu tens que dizer para o teu eleitor, para convencer que ele vote Um eleitor, para convencer que ele vote em ti, quantos tu pretende trabalhar? O eleitor me conhece. O eleitor me conhece. Sabe que eu sou tremendamente sério. Tá, mas o senhor está falando O para aquele que dinheiro não lhe público- conhece hoje, para aquele que não lhe conhece hoje. Tá? Ele está em Porto Alegre ou está em outro lugar? No Não, Rio. tem alguns de Osório, tá, que não te conhece também, Eduardo. Tá, Não, mas quantas secretarias? É com o necessário. Tá, mas o que tu considera necessário? Bom, esportes, necessário. Cultura, necessário. Meio ambiente, necessário. Agricultura, necessário. Administração, finanças, obras, isso tudo é necessário. Está entendendo? Então, segurança é necessário. Vou compor uma com a outra se forem, se adequarem, habitação. Então, Elias, é uma série de secretarias que podem compor com outras, né? E criar departamentos, diretorias, enfim. Isso aí não é... Não precisa ter o status de ser secretário para que se mantenha o serviço. Não é necessário. Nós tivemos uma vez, certa vez, nós tínhamos, no tempo do Dario, nós tínhamos 5 secretarias. 5 secretarias. Exatamente. A roda que tu fez em cima da nossa cabeça quis dizer 3.832 quilômetros quadrados. Hoje nós temos 600. Então... Com mais tecnologia, né? O serviço... Antes tu ligava, tu tinha que ir pedir para telefonista para ligar. Acho que nem tinha telefone na Barra do Ouro, por exemplo, lá na Barra do Ouro. Não, Paubares, tu não tinha. Nós discava para a central, eu quero falar com o número 16. Aí a central ligava 2 horas depois, ó, tá aí a sua ligação. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que os serviços aumentaram muito. Os serviços aumentaram muito. Só que eu vejo, Elias, que nós continuamos, vou te dar um exemplo. Claro, nós atendemos hoje, Elias, na área de assistência social, aqueles que nós atendíamos em 69, não os mesmos, eram os filhos, agora netos. Uhum. Nós continuamos atendendo as mesmas pessoas, dizendo, nós não tiramos, nós temos que tirar através da educação, através da tecnologia, da profissionalização das pessoas, temos que tirar, porque aí nós vamos tirar da onde? Vamos tirar do posto, Elias. Eu quero erradicar essa questão de... Posso um parênteses, mas aí, Eduardo, são as políticas públicas, né, que faltam. Bom, Que faltam. Elias, eu quero ter o prazer de dizer que no posto central entrou 30 pessoas Por semana, por mês, né, Eduardo? por mês, porque aí eu vou ter uma população sã. Deixa eu chamar um intervalo comercial, mais uma pausa para o cafezinho. Tô gostando, tu vai dar intervalo comercial? Eu tenho que faturar também, né, Eduardo? Também. Eu tenho que faturar, não é como poder público, né? Não vamos generalizar, que simplesmente vai lá e diz, não, vamos aumentar os impostos, vamos faturar mais, né? Eu tenho que faturar. Eu tenho que trabalhar e correr atrás. 10 horas mais 11 minutos, 22 graus, 6 décimos a temperatura. Rádio Osório Eleições 2020. O voto é seu, a informação é nossa. Rádio Osório há 63 anos ao lado da comunidade. Para Supermercados Dalpiaz. Seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Portela Funerárias e Capela São José. Melhor preço, atendimento e estrutura. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. E Sérgio Madalena Imóveis e Seguros, há 51 anos valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Eleições 2020. Você sabe o que é um fake news? Nada mais é do que uma notícia falsa, criada com o objetivo de prejudicar algo ou alguém. Com as redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, qualquer notícia é facilmente disseminada. Na dúvida, não compartilhe. Desconfie sempre. Divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime. É importante checar se as informações são verdadeiras. Verifique a fonte, a data da publicação e procure descobrir se quem divulgou o conteúdo é confiável. Seu voto tem poder. Esta é uma dica dos Supermercados Dalpiaz, o eleito pela dona de casa. Supermercados Dalpiaz, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade.
Portela Funerárias Capela São José. Possui funerárias e capelas em Osório, Capão da Canoa, Maquiné, Terra de Areia, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Cidreira e Balneário Pinhal. Agora também funerária e capela Santa Casa em Imbé e Tramandaí. Tramandaí, em breve, teremos também capelas mortuárias, amplas, com estacionamento próprio, na Rua Militão de Almeida com Belém, próximo à Igreja São José. Cobrimos qualquer preço da concorrência em funerais, com ou sem cremação, com parcelamento em até 36 vezes. Seja inteligente e faça orçamento. Melhor preço, atendimento e estrutura é com Portela, Funerárias e Capelas São José. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800 647 1224. O futuro do nosso município está na importância do seu voto. Seja consciente ao escolher os seus candidatos. Lembre-se que o voto representa a sua liberdade de escolha, ou seja, uma conquista garantida pela nossa democracia. Chegou a hora de exercer o poder de sua cidadania. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos, valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade, concretizando o sonho. 10 horas mais 14 minutos, temperatura de 22 graus e 6 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado. Rádio Osório Eleições 2020. O voto é seu, a informação é nossa. Para Portela Funerárias e Capela São José. Melhor preço, atendimento, estrutura, qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800 647 1224. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade, concretizando sonhos. Supermercados da Alpiaz. Seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Bom, Eduardo, eu gostaria agora de falar sobre questão de impostos, e principalmente o Imposto Predial Territorial e Urbano, IPTU. Tá? Qual a sua proposta para reduzir valor ou aumentar valor, permanecer? Eu queria saber se o senhor tem alguma proposta em relação à questão do IPTU aqui para o município de Osório. São várias propostas, Elias. Entre elas, uma revisão sobre a questão do IPTU, principalmente. Né? Eu tenho detectado nas minhas andanças por aí, de que existe, por exemplo, uma casa lá na Rua do Engenho, aqui na Emboaba. Eu detectei que uma casa simples está pagando R$1.500 e poucos de imposto. Não pode uma casa ter o critério da mesma casa em Osório ter um valor menor que essa casa lá no loteamento do Engenho, na Emboaba. Não pode. Isso aí já em 2013 eu tinha detectado em Passinhos. Passinhos detectamos que uma casa, o critério era o mesmo. Uma casa de 100 metros em Passinhos de alvenaria era o mesmo preço em Osório. Não é possível, tchê. Isso é inacreditável. Mas não é o critério técnico, isso, Eduardo, não, que mas... tem a avaliação do imóvel e da terreno, casa e do terreno. Do terreno, tudo bem. O terreno lá vale menos do que aqui. A casa, também... a casa, no caso, a edificação, desculpa, acho que eu me expressei mal, a edificação, pela análise, pelo critério técnico, é o mesmo valor. É isso? E vai mudar ser, isso aí? Não pode ser. Vamos mudar, sim. Vamos mudar. Não é possível. Uma casa que vale 200 mil em Osório não vale a mesma casa em Passinho 200 mil. Que o índice de valorização de Osório é muito mais alto. Uma casa aqui na Marechal Floriano não pode ter o mesmo índice de valorização que uma casa no bairro Primavera, ou no Albatroz, ou no Glória. Isso tem que mudar, o critério tem que ser modificado. Outra coisa, Elias, o parcelamento. Hoje nós precisamos de 2 em 2 meses, a partir do mês de março, mês de fevereiro, depende. A ideia é fazer parcelado mês a mês. Tu tem o teu carnezinho, já emitido em novembro, recebe o teu carnê, vamos dizer, 2021,
já com o teu carnê parcelado em 12 meses. Vamos reunir com a Câmara, ver se a Câmara concorda e vamos parcelar em 12 meses. Outra questão, aquele cidadão que paga todos os anos em dia terá um incentivo fiscal por ser um assíduo pagador dos seus impostos. A questão da manutenção viária, a pessoa que tem a calçada conforme manda a lei, bonitinha, vegetação, o Aldo está preparando um número de árvores bastante grande para que nós tenhamos condições de plantar. O bairro Glória, por exemplo, olha o que eu estou dizendo, por exemplo, vai ser IP amarelo. O bairro limítrofe, sul brasileiro, vai ser IP roxo, que ele mantém as vegetação com estacas até que ela se fixe no terreno, terá incentivo. Então, tem métodos que diminuem custos operacionais para a prefeitura com simples introdução, a responsabilidade, a participação, a contribuição. A cidade é nossa. Nós temos que incorporar na nossa mente que Osório é nosso. Não é da prefeitura, não é do prefeito, não é do secretário. É nossa. Eu quero a minha rua bem bonita. Eu quero a minha calçada bem cuidada. Eu quero que meus filhos vão à praça e ela esteja equipada. E ensinar o meu filho a proteger, a cuidar daquele equipamento que ele está usando. Então, tudo isso é um trabalho que nós vamos fazer junto com os professores de educação física. Nós vamos voltar a ter os professores nas praças para que nós tenhamos atividade constante para essas crianças. Então, nós vamos criar um movimento de Osório é nosso. Tá? Por isso que a nossa chamada é Todos por Osório. Todos por Osório, porque Osório tem que ser da sua comunidade. Não pode jogar tudo na mão do prefeito, porque o prefeito é um só. Nós somos 47 mil habitantes. Vamos dividir essa responsabilidade. Tu imagina que 47 mil ajudando, claro, vamos tirar as crianças, mas que 30 mil nos ajudem, nós vamos diminuir o peso sobremaneira e esse peso tem que ser refletido em benefício do munícipe. Você que está nos escutando hoje pode ser um deles. Ninguém tem cravado na testa que é desse ou daquele partido. Eleito prefeito não tem partido, o prefeito é de Osório, como são os vereadores, como serão os secretários. Como tu é a Rádio Osório, Elias. Tu inspira a comunicação, a democracia da informação. A rádio não é tua, a rádio é do povo. A rádio é do povo. Não vem essa história que a rádio é do Elias ou é da Tanaim. A rádio é da comunidade. A rádio traz informação e a prefeitura vai ser assim. Nós queremos uma prefeitura dinâmica, democrática, já o é, evidentemente, mas ainda mais. Ouvir os anseios da comunidade. Estabelecer um canal de relacionamento muito aberto. Muito aberto. E é assim que nós vamos governar. Bom, Eduardo, se você for eleito, não é? Se for eleito, quais os critérios para definição de secretários e CCs? E se os que estão hoje permanecem ou não? Mas tu tá querendo me botar na saia justa aqui, rapaz? Mas por quê? O que é isso, cara? Mas por quê? Tu não vai perguntar isso pro Potter nem pro Roger, né? Porque eles não têm... Mas algumas perguntas que eu estou fazendo para o senhor, eu não vou fazer para eles. Outros que eu vou fazer para eles, não vou fazer para o senhor também, né? Claro, é óbvio. Elias, isso é uma situação bastante complexa, porque nós ainda não fizemos uma avaliação, nós temos uma avaliação superficial. Mas o senhor conhece, Eduardo, o senhor está há 8 anos. Não, eu conheço, mas, Elias, eu não estou lá para cuidar de ninguém, né? Eu não estou lá para cuidar de ninguém. Apesar que a gente observa, né? Pois é, a gente sei o que eu estou dizendo. Então, eu te diria assim, tu sabe que eu sou avesso a vadio. Sempre fui. Então, aqueles que trabalham, aqueles que
valorizam o cargo em que estão desempenhando, certamente vão ficar. Certamente vão ficar. E aqueles que sabem que não cumpriram com as suas obrigações, certamente não vão ficar. Eu também não vou mentir aqui, né? Nunca menti, não vou mentir agora. Todo mundo me conhece. Sabem que eu sou tremendamente honesto com o serviço público. O serviço público, quem nos paga é o povo. Portanto, nós temos que retribuir de bom grado e com muita vontade aquilo que nos pedem, aqueles que nos solicitam, aqueles que vão na prefeitura, aqueles que vão na Secretaria de Obras. Peçam sempre o que é possível dar, aquilo que é dado a todo mundo. Né? Não tem essa história de benefício da lei para os meus amigos e a lei para os adversários, não. Eu tratei todos eles, todos. E aí eu posso dizer aqui e ele não vai negar. Vários vereadores de outros partidos, de pessoas de outros partidos me procuraram, eu sempre atendi com urbanidade, sempre atendi aquilo que eu via que era justo, porque não está, o vereador não pede para ele. Gente, entendam, o vereador não pede para si, ele pede sempre um outro que está lá invocando a benevolência dele, o trabalho dele. Então eu vejo assim, agora nesse período em que o Abrão... Mas vereador também é para legislar, não é só pedir para tapar buraco aqui e ali, né, Eduardo? Não é o tapar buraco. Muitas vezes o vereador se vê pressionado por demandas que não são atendidas por falta de muitas vezes de entendimento, e ele vai lá. Às vezes é um problema de competência até do Estado, né? Que o governador não tem endereço, o prefeito tem. Né? O secretário tem, o vereador tem endereço. Então o cara bate, Elias, nós temos que ser realistas. Tá, mas o seu secretariado será mais técnico, os seus CCs serão mais técnicos ou mais políticos? Não, nós vamos tentar fazer como é que eu dizer, um equilíbrio entre... Porque o político pode ser técnico, nós temos técnicos que são políticos. E temos políticos, por não serem técnicos, mas que têm experiência. Eu tinha, por exemplo, o Cláudio Agliardi, foi meu subsecretário. Tinha um engenheiro na frente dele, mas ele desempenhava uma função fundamental em auxílio ao secretário de obras, que era o Dr. Gilberto. O Dr. Gilberto planejava e o Cláudio executava. Então, nós tínhamos o Juessi, não era técnico em transporte, mas tinha uma qualificação de ordenação da coisa espetacular. Então, eu estou dando alguns exemplos, como tem hoje lá o Ricardo, o Ivan, a Silvana. Mas aí eles têm conhecimento. Tem conhecimento. Aí sim, alguns têm conhecimento, sim, que o senhor citou, outros nem tanto, mas alguns têm conhecimento. Não tem o diploma. Sim, por isso que eu estou dizendo. Então de repente, de repente eu formulei errado. O senhor vai utilizar critérios por conhecimento ou políticos? Por conhecimento. E quando tu tem o conhecimento, Elias, tu faz aqui na rádio política, tu não faz politicagem, tu faz política. Quando tu faz bem o teu serviço, tu estás fazendo política. E é isso que nós vamos fazer. Nós queremos pessoas que venham com a responsabilidade de atender a comunidade. É a comunidade que, a partir do dia 1º de janeiro, será atendida. Não é como hoje vem sendo atendida. Hoje a comunidade vem sendo atendida. Umas conseguem, outras não conseguem. Nós temos um problema sério, que é a marcação de consultas ou cirurgias. Eu tenho cidadão, Elias, eu estou me empenhando, a Rose está se empenhando e não conseguimos marcar uma cirurgia. O cara está o dia inteirinho sofrendo com dor. Uma cirurgia de quadril. Então, mas utiliza a lei que nós apelidamos de Felipe Tressoldi. Bom. Mas usa a lei. A situação dele não chegou a isso ainda, né? Mas... Pois é, mas... mas a lei... Não é porque não sou nem o senhor que estamos com dor o dia todo, né? O Abrão foi muito claro. Ele não sinalizou com atendimento só do Felipe, ele atendeu já outras pessoas também em situação semelhante. Mas eu digo, o que eu quis dizer é o seguinte, que independe de nós, independe de Porto Alegre, da central de... Então utiliza para essa senhora, né? Quem sabe para esse senhor, quem sabe... Utiliza para ele, vamos utilizar para todos, né? Não só para uns. Né? Seu Eduardo, outra questão também, regularização fundiária. Qual é o seu entendimento em relação à regularização fundiária?
vai trabalhar nesse sentido ou não? Mas é evidente, nós temos expertise, nós regularizamos todo o bairro Caravaggio e o Medianeira. Um com o Chico Luvialmo e um agora recente. Um com o Chico Luvialmo, está caindo a propaganda da Caiu do- o banner. Mas já tivemos com o Chico Luvialmo, quando eu fui prefeito, fizemos a regularização do Primavera e fizemos a regularização do Caravaggio. E agora nós temos vários casos aí, estão falando no reurb, e o problema é que as pessoas precisam querer fazê-lo, né? Então, se aqueles que quiserem fazer a regulação fundiária, nós estamos dando todo o apoio técnico possível, né? Nós não vamos contratar ninguém para fazer esse tipo de coisa. Isso aqui nós temos técnicos capacitados na prefeitura. E vários técnicos em todas as áreas. Agora, nós vamos dar o apoiamento técnico, né? Vamos, assim, orientar, não botar o cara fazer o projeto. O projeto tem que ser feito pelo proprietário, que é quem ganhou dinheiro ou vai ganhar. Então, isso aí pode Mas ter eu certeza. acho que o senhor não entendeu, de repente, das áreas consolidadas. Ah, bom, área Áreas consolidada. consolidadas. Área consolidada, sim, claro. Isso aí tem todo. Aqueles que nos procurarem, vamos imediatamente. Nós temos o caso. Mas tem alguma política pública para esse tipo de regularização? Porque o município pode também ganhar dinheiro com isso, Não, que é o mas IPTU, né? ele, Elias, está autorizado por lei a fazê-lo. Está autorizado por lei. Não é criar nenhuma coisa nova. O REURB estabelece critérios. Agora, a pessoa tem que ter documento. Nós não podemos sair assim, a dizer, vamos regularizar o teu, mas não tem documento na área. Ele tem, então, fazer o uso capião, toda o protocolo. Não, mas vai haver um incentivo para isso, Eduardo? Mas toda vida, Elias, toda vida. Toda vida. Vamos fazer o incentivo vai ser de acordo com o tamanho do empreendimento, né? Nós temos, Não, mas eu não digo empreendimento, estou dizendo... Mas isso aí é um empreendimento. Estou dizendo dessas áreas já consolidadas. Mas as áreas consolidadas foi um empreendimento. Ele é um Nem empreendimento. todas, né? Não, tem Nem casos todas. que espicharam, né? Espichadinho. Nós dois conhecemos um pouquinho da Espichadinho. história de Osório, o senhor conhece mais ainda do que eu. O espichadinho nós todos conhecemos. Vamos sim, vamos. Porque isso aí o que está acontecendo? Nós vamos procurar exercer uma fiscalização para que não aconteça mais. Senão vai continuar. Nós arrumamos uma e vem outros, tragam de novo. E nós vamos arrumar. Então passa a vida toda arrumando. Mas aí tem que ter fiscalização. Claro. E aí vamos montar um sistema de vigilância, Elias, porque surgem às vezes no domingo, né? Pois é. Mas na segunda já dá para ir Já dá lá. pra pegar. Já dá para pegar, Claro, né, Eduardo? claro. Bom, Eduardo, para nós encerrarmos, terceirização. Vais continuar com a terceirização ou vais investir mais na própria Secretaria de Obras, os técnicos da Prefeitura para fazerem as obras? Eu vejo assim, Elias, nós temos muito problema com a terceirização, mas muitos problemas. Aliás, nós perdemos toda a condição porque nós tínhamos muito dinheiro, né? Nós tínhamos muito dinheiro. Hoje nós temos que fazer economia, então nós vamos... Não, mas tem Eu tenho dinheiro, alguns ainda tem exemplos. bastante dinheiro, Eduardo, ainda tem bastante. Não, mas Nosso não orçamento é tanto muito bom. Mas tu vê, nós tivemos parados 6 anos, Elias. Tivemos parados 6 anos É com muito bom nosso orçamento. Depois de estar com quase 200 milhões, nós voltamos a 170 e poucos e se perdeu bastante dinheiro. E os compromissos com a área da saúde e educação aumentaram, mas mais com o da saúde, né? Hoje nós somos, para o ano que vem, tem 33% do orçamento para a saúde, para poder atender as demandas. Mas pouco se fez ou quase nada também para economizar, né, Eduardo? É muito relativo economizar, o Elias, na área da saúde muitas vezes... Não, todas as áreas, né, Eduardo? Todas as áreas, pouco se fez ou quase nada. Olha, eu vejo que o orçamento foi executado dentro de um planejamento estável. Não houve, assim, gasto exagerado em nada, tudo, porque foi tudo muito difícil. Mas, até porque reduziram-se recursos, hoje eu estou com o senador Reins permanentemente em Brasília tentando resolver problemas. Por exemplo, nós conseguimos agora a permanência definitiva dos royalties. Mercê do trabalho dele. Exatamente. Conseguiu colocar na portaria da ANP os royalties para Osório. Então agora não vamos mais discutir judicialmente. Então isso é um ganho, né? Exatamente. Os futuros prefeitos que virão terão a garantia dos royalties. Tem um trabalho realmente exuberante do senador.
O que nós queríamos te dizer, Elias, de que as coisas precisam ser feitas. Nós temos alguns exemplos. A Secretaria de Educação montou uma equipe que reforma as escolas com qualidade. Com qualidade. Eu estou pensando em criar a contratação por tempo determinado, obra a obra. Então, vou fazer uma escola, contrato o pessoal para fazer aquela escola. Sim. Vou fazer Com a administração direta. A administração direta. Administração direta. Por quê? As empresas que estão atuando e que entram, a 8666, Elias, foi pro saco. O cara... Eu fui visitar uma empresa, tá aí o motorista Ricardo de testemunha, lá em Mariluz, que ganhou a licitação da prefeitura. Era um galpão. E vários endereços. Vários endereços. E tu não tem maneira de impedi-lo. Não tem maneira de impedi-lo. Para construir casas. Ela não ganhou, ela não ganhou a licitação. Ela se registrou no registro de preço. A empresa que fazem outros serviços aí, uma era o nome de um homem, do marido, vamos dizer, passou para o nome da mulher. Tu não tem o que fazer. Tem personalidade jurídica, tem endereço. Não precisa ter um endereço com uma loja, porque ela só faz a obra, né? Mas um bom edital também evita Mas isso, o não? edital, Um bom edital. O edital, Elias, o que nós temos que colocar no edital é a expertise. Onde é que tu construiu? O que tu construiu? O que tu fez? E aí tu vai, às vezes, pegar coisa do mesmo jeito. Nós tivemos um caso de uma cancha que o cidadão entrou, ganhou a licitação e depois foi pedir o adiantamento. Digo, mas tem medição? Não, eu quero para comprar brita para fazer o piso. Quer dizer, não tinha dinheiro nem para comprar brita. Então fica difícil, né? Então nós vamos tentar ver se conseguimos, eu vou ver a parte legal, né? Nós vamos consultar o Tribunal de Contas para observar todas as questões que nós colocamos em discussão da 8666, 8666, 8.666, que é a lei de licitações, que está ultrapassada, tranquilamente ultrapassada. A única coisa que eles atualizam é os valores, os limites de licitação. O resto continua a mesma coisa. Eu acho que tem que modernizar também. Tudo se moderniza. O que se moderniza é lei. Eu acho que para proteger os prefeitos, o governador, o presidente da República, ela tinha que ter alguns critérios para evitar isso aí. Bom, Sem contar a subempreitada, né? Também. Eduardo, tens alguma proposta para criar mecanismos anticorrupção, antidesvio? Tenho. Qual? A contabilidade da prefeitura vai ser só uma. Não tem secretaria fazendo contabilidade à parte. Mas é uma contabilidade só. Empenho, toda a liquidação, tudo é feito por os técnicos da contabilidade da prefeitura. Nós vamos fazer uma central de contabilidade. Então, não vai mais essa história de pressa. Não tem pressa. O empenho, se tu quiser, demorando bastante, 5 minutos. Como o alvará. O alvará, quando a Quero Quero veio para Osório, quem levou o diretor da Quero Quero foi o Almir, que era gerente do Banco do Rio Grande. Seu Izi, que era o apelido do dono da Quero Quero, era padrinho de casamento dele. Sabe o que ele me perguntou? Primeira coisa, quanto tempo o senhor leva para fornecer o alvará? O senhor tem o contrato social, contrato da loja, CNPJ tem. 5 minutos. Talvez 3. Chamei meu amigo Antoninho, que hoje trabalha nos Correios. E o Antoninho levou o tempo de tomar um cafezinho para trazer o alvará para ele. Nós não podemos ficar perdendo tempo com coisinha. O cara dá um prazo, o cara vai ficar em Osório. Ele está querendo ficar em Osório. Então, tu dá um alvará para ele, tu tem 60 dias, 90 dias para complementar a documentação. Se for o caso.
Mas o alvará sai com ele. Qual é o impedimento se eu te der o alvará hoje ou daqui a 60 dias? Não tem, Elias. O alvará é para funcionar. Para funcionar. Então, tem que ser ágil. Nós não podemos... fazem, sei lá quanto tempo faz. Nós não podemos ser o último vagão. Nós temos que ser a locomotiva. Nós temos que puxar o desenvolvimento de Osório com muita força. E locomotiva elétrica. Não é a nossa Maria Fumaça, que andava a 12 km por hora. Tá certo, então. Eduardo, algum assunto que você gostaria de abordar que eu não te perguntei aqui? Até porque essa entrevista que nós estamos fazendo vai ser a balizadora para o tempo dos demais também. Não é? Então, tem algum assunto que o senhor gostaria de perguntar que eu não perguntei para o senhor até agora? Porque depois eu tenho uma última pergunta aí. Eu gostaria, Elias, certamente eu ficaria aqui com todo prazer falando mais 2 horas sobre o município. Mas eu também não quero, porque as pessoas também cansam, né? Ficar aqui muito tempo e só eu falando, né? E tu me apertando aqui, me botando... Não aperta ninguém, Eduardo. Mas tem os caras que dizem que eu sou liso. Eu digo, eu não sou liso, eu sou rápido, né? Porque eu não vou ficar aqui enrolando ninguém, não enrolo ninguém, né? Exato. Então, às vezes, o cara quer ouvir uma coisa que agrada o ouvido dele e eu não digo. Como hoje, certamente, uns não agradou o ouvido e outros agradaram, evidentemente. A gente não desagrada a todos, nem agrada a todos. E quando o senhor não fala, que o senhor tenta ser muito liso, olha, aí eu dou uma apertada mesmo. Tu vem aqui... Aí dou uma apertada mesmo, hein? Xincha. Puxa a xincha. Como diz o gaúcho. Bom, não, o que eu queria, em primeiro lugar, é dizer e agradecer a todos aqueles que estão nos recebendo com carinho, com fraternidade, apesar de todas as questões da pandemia, nós estamos fazendo algumas visitas pontuais, né? As pessoas convidam a gente para ir, vamos lá e tal, e conversamos e falamos sobre o nosso pensamento sobre o governo para Osório, que é uma questão nossa, né? Não existe... o que existe é um acordo entre os partidos que compõem a nossa coligação. Quero agradecer ao PDT, na pessoa do Abrão, do Romildo, do Ciro, enfim, de todos os membros do PDT, da minha vice-prefeita, a Lourdes Helena, que está me acompanhando em todos os momentos. Quero agradecer ao PSC, quero agradecer ao PRB, pelo apoio que nos deram, emprestaram na campanha, pelo trabalho que estão fazendo, aos nossos candidatos a vereadores de todos os partidos, que trabalham incessantemente levando a nossa mensagem, e dizer que nós estamos abertos, as pessoas podem sugerir. O plano de governo, durante o tempo dos 4 anos, certamente vai ser avaliado e será muitas vezes modificado, porque as coisas, o mundo anda muito ligeiro. Daqui a pouco tu projetou uma coisa que caiu fora da necessidade, vamos dizer, da comunidade. Hoje, tu, apesar de muitas pessoas opinarem, às vezes tu não consegue compor tudo aquilo que é preciso. Nosso plano foi muito detalhado, mas não chegou, quem sabe, a tudo aquilo que queriam. Mas nós vamos fazer, quem sabe, o que está no plano e mais alguma coisa se for necessário. Fundamentalmente, investir muito na educação, valorizar sobremaneira o professor. Vamos valorizar sobremaneira, que eu sei que tu defende a educação, defende o professor. Vamos sim, nós não vamos dar 30%, como tem um candidato que diz que vai dar 30%. Nós vamos discutir com os professores a realidade. Agora, o inicial do professor, nós vamos mudar bastante. É muito pouco que ganha um professor quando entra na prefeitura. Então, nós vamos ter que fazer uma reforma. E, automaticamente, essa reforma vai compor os demais. Continuar com o programa de evolução salarial do professor, à medida que ele for conquistando espaço, se qualificando, enfim, nós vamos continuar e vamos aprimorar ainda mais, junto com o sindicato, junto com a associação, para que se tenha um fórum de discussão, Elias, onde todos tenham o direito de opinar. Queremos fazer democracia? Vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo, como fizemos sempre. Quando fiz aquela tremenda modificação, a tua irmã estava lá junto conosco, mesmo sendo de outro partido, totalmente adverso ao nosso, dê opinião. E isso é o que vale, né?
democracia. Bom, então, o que eu tinha prometido a última pergunta, Eduardo, e vou fazê-la agora, então. Aquilo que tu queria falar, já terminaste? Terminei. Não? Terminou. Agora, tudo isso que o senhor falou até agora, não é? Por que o senhor não fez e o que garante que o senhor vai fazer? Bom, eu não fiz muita coisa e quero fazê-lo muito também. Agora, especificamente, o que eu não fiz, eu não posso, não tenho assim a mínima ideia, porque a gente, muitas vezes, tu não faz coisas porque é impossível tu fazê-lo. Se eu tivesse, vamos dizer, na função de prefeito, qualquer eventualidade tivesse ocorrido, era uma coisa. Agora, tu, em 15 dias, 20 dias, 30 dias, fazer alguma coisa, tu faz pequenas coisas que não mudam, vamos dizer, o caminho da cidade, do município. Agora, o que eu quero fazer é fazer o que eu fiz quando eu fui prefeito. Que a comunidade tem orgulho do prefeito. Tá certo, é isso? É isso aí. Então tá, seu Eduardo, grande abraço, prazer falar com o senhor e é sempre bom entrevistá-lo. Da mesma forma, Elias, ser entrevistado por ti, e a próxima vez eu não vou vir de saia, né? Vou vir com uma calça para te não me botar em saia justa. Um abraço aos nossos ouvintes. Fazer um último agradecimento aqui a toda a equipe da Rádio Osório e dizer a ti assim, é muito bom a gente ter a oportunidade de falar com a cidade toda através das ondas da Rádio Osório. Tá certo, seu Eduardo. Um grande abraço, muito obrigado. Hein? São 10 horas mais 44 minutos, 10h44. Esse vai ser o clima também para os demais candidatos que nós vamos entrevistar. No dia 30, o Hélio Bogado. No dia 6 de novembro, então, o Roger Capucci Araújo. Estamos entrevistando todos nesse clima também. Vamos fazer algumas perguntas, né, um pouco mais fortes, outras menos. Outras, como diz o Eduardo, né, não para deixar em saia justa, ou calça justa, né? Ou calça justa, mas daremos a oportunidade, porque a rádio, há 63 anos, ela trabalha dessa forma. Há 42 anos com o Pedro Farias, está no nosso DNA, ele deixou no nosso DNA da Rádio Osório essa forma de nós trabalharmos, de perguntarmos aquilo que a comunidade quer perguntar. Hoje nós não fizemos as perguntas dos ouvintes, até porque senão nós sabemos como é que funciona essa época de campanha eleitoral. Então por isso que nós procuramos fazer as perguntas, selecionamos algumas também que nós fizemos aqui, né, em relação a alguns temas, não a pergunta do ouvinte, mas alguns temas também que eles estavam mais perguntando. Tá, Eduardo? Grande abraço, muito obrigado realmente pela sua participação. Muito obrigado. 10 horas mais 45 minutos, 23 graus 4 décimos a temperatura. Nós vamos ao intervalo comercial para Supermercados da Alpiá. Seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros há 51 anos, valorizando a história da comunidade usorense. A gente vive pela cidade, concretizando sonhos. Portela, Funerárias e Capela São José. Melhor preço, atendimento e estrutura, qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Eleições 2020. O futuro do nosso município está na importância do seu voto. Seja consciente ao escolher os seus candidatos. Lembre-se que o voto representa a sua liberdade da escolha, ou seja, uma conquista garantida pela nossa democracia. Chegou a hora de exercer o poder de sua cidadania. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos, valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade, concretizando o sonho. Portela Funerárias Capela São José. Possui funerárias e capelas em Osório, Capão da Canoa, Maquiné, Terra de Areia, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Cidreira e Balneário Pinhal. Agora também funerária e capela Santa Casa em Imbé e Tramandaí. Tramandaí, em breve, teremos também capelas mortuárias, amplas, com estacionamento próprio, na Rua Militão de Almeida com Belém, próximo à Igreja São José. Cobrimos qualquer preço da concorrência em funerais, com ou sem cremação, com parcelamento em até 36 vezes. Seja inteligente e faça orçamento. Melhor preço, atendimento e estrutura é com Portela, Funerárias e Capelas São José. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Você sabe quais são as funções de um vereador?
Ele faz parte do poder legislativo do município, sendo um representante da sociedade e elaborando projetos de lei que serão aprovados pela Câmara Municipal. O vereador também tem o papel de fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente ao cumprimento das leis e à boa gestão do dinheiro público. Seu voto tem poder. Esta é uma dica dos supermercados Dalpiaz, o eleito da dona de casa. Supermercados Dalpiaz, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade.